que na semana que vem a gente começa a dar início a uma atividade que a gente chama de jornada de devoção. E talvez valha a pena a gente abrir aí o jornal, todo mundo está com o jornalzinho na mão, e tentar entender como que é esse negócio da jornada de devoção. Nós vamos, durante os próximos 30 dias, ou 40 dias, acho que não dá exato, nem 40, nem 30, até o dia da Páscoa. A gente vai trabalhar esse tema aí, o louco amor. Ele é tema de um livro, de Francis Chan, publicado pela editora Mundo Cristão, que fala sobre o louco amor de Deus por nós. E de como é essa ação do amor de Deus na nossa vida, e de como deve ser a resposta nossa a esse louco amor de Deus. Hoje, na classe da Escola Bíblica, que começou às 4h30, e você é nosso convidado para estar aqui todos os domingos, às 4h30, para essa classe, lá nós falamos sobre que todos os que se encontram com Cristo não conseguem passar incólumes, né? Não conseguem passar sem ter uma transformação na sua vida. Ninguém consegue ficar impassível. Ninguém consegue passar sem mudar alguma coisa na vida. Porque Jesus, ele é transformador. A vida de Jesus, a ação de Deus em nós, por intermédio de Jesus, promove uma revolução dentro de nós. E se a gente passa por Jesus e a gente não mudou alguma coisa, talvez a gente ainda não encontrou Jesus de verdade. Se a gente lê o texto bíblico e ele não causa crise, a gente lê a história e acha simplesmente uma história bonitinha, os textos bíblicos, talvez ainda a gente não entendeu de verdade quem é o Cristo. Como funciona esse amor de Deus que nos encontra e nos dá tamanho impacto na nossa vida. Esse mês, na verdade, é para isso. Para a gente se acostumar, se disciplinar a ler diariamente, a fazer os nossos devocionais. Eu sei que muitos de nós têm dificuldade para fazer os devocionais em família, a orar juntos em família, e talvez vamos começar por esse mês, a ter disciplina, a conhecer de verdade como é o processo. Na semana que vem nós teremos os livros aí para você adquirir, não foram trazidos antes, porque senão você ia começar a ler, e a ideia é que durante esse mês inteiro a gente leia o livro, juntos. E durante os domingos, a gente vai falando sobre os temas do livro, que a gente vai ler durante a semana e vai fortalecer e repercutir isso nos nossos devocionais e na nossa vida cotidiana. Então, aí tem um negócio aí que chama, como participar desse mês? Primeiro, vindo às celebrações, porque as celebrações é que dão o start, não é, da nossa leitura e das nossas orações durante a semana. Orando diariamente, jejuando, talvez aí colocar um jejum. Não sei quantos de nós temos essa prática. É uma prática daqueles que encontraram Jesus, o jejum. O jejum nos aproxima do Senhor. Alguns vão dizer que o jejum pode ter alguma força mística, não é? Eu vou jejuar para alcançar alguma coisa. A gente não tem embasamento bíblico para esse tipo de pensamento. Mas o jejum aproxima a gente de Deus e nos faz lembrar que precisamos nos disciplinar a nos aproximar de Deus. E mais próximos de Deus, ouvimos melhor a sua voz, entendemos melhor a sua vontade, os propósitos deles para nós, e assim alcançamos paz, tranquilidade no Senhor. A ideia de jejuar é nos colocar mais perto do Senhor, para entender o que Ele realmente quer. Eu tenho um parente com câncer, então eu vou fazer um jejum para ele ser curado. Não, eu vou fazer um jejum para chegar mais perto de Deus, para interceder por ele, para entender o que Deus realmente quer. E assim agir em favor da pessoa que eu amo, que vem passando por um problema.
esse mês todo, então, até aí a Páscoa, a ideia é que a gente se mova a nos disciplinar, a nos entregar melhor na nossa espiritualidade. As igrejas históricas, batistas, presbiterianas e metodistas, que a gente chama de igrejas históricas, a gente ora pouco demais. A nossa espiritualidade está baseada no cognitivo, no pensamento, no estudo. E a gente ora pouco demais, a gente é pouco devoto, a gente é pouco relacional com o Senhor, que a gente, durante o dia, coloque momentos onde a gente reserva para conversar com a pessoa mais importante da nossa história, que é Jesus. Não é nossa esposa, não são nossos maridos, não são nossos filhos, mães, pais. Eles não são as pessoas mais importantes da nossa história. Nem você é mais importante na sua história. Mas o Cristo, Ele é o mais importante. Se Ele não é o centro do projeto todo, travou. Parou. Parou. Não tem por que continuar caminhando. A vida perde todo o seu propósito, todas as caminhadas que nós temos e os pensamentos perdem o propósito, porque o centro de todas as coisas é o Cristo. E o título da aula de hoje era Cristo o centro, é isso? Também. Esse mês todo que a gente está separando, que alguns até vão chamar de quaresma evangélica, né? De preparação para a Páscoa. Mas você sabe que a gente é fogo, o mundo evangélico, de modo geral. Porque a gente quer jogar a água do parto, né? A água do banho, e joga a criança junto também. Tem coisas muito boas. Uma delas é esse tipo de preparação, que a gente pode ir desenvolvendo disciplina. Não é hábito saudável, hábitos espirituais. E esses hábitos dos devocionais, das orações, de separar momentos no seu dia para se dedicar ao Senhor, para falar com Ele, para ouvir a voz dEle, para ler a palavra, porque essa palavra é onde Ele se deixou revelar de verdade. E nesse mês, o que a gente quer é isso. Criar hábitos saudáveis, hábitos de espiritualidade saudável, e por isso o convite é participe, ok? Que a gente comece a pegar mais ao Senhor, ao devocional, a conduzir nossa família, ensinar nossa família a estudar a Bíblia, ouvir a voz de Deus, se apegar à oração, ao devocional muito mais forte em todos os momentos da nossa história. João capítulo 3. E talvez tenha um pouco a ver o que nós vamos conversar hoje. João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como eu, homem velho, pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, e ouves o seu som, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos,
Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja em Deus. A indagação de Nicodemos tem a ver com essa palavra final no versículo 21. O Senhor é mestre, a gente entende isso, e ele está falando que ele é da luz e que ele veio de Deus. Nicodemos reconhece que Jesus faz milagres. Não necessariamente que ele é um Messias, mas que ele pode ser um profeta, que ele pode ser um milagreiro, mas não necessariamente o Messias tão esperado por Israel. Jesus faz milagres, assim como muitos que viviam naquela época e faziam milagres e se diziam Messias. E lá durante a aula a gente conversou um pouco sobre isso. Muitos estavam lá e muitos se diziam Messias. Assim como hoje, muitos se dizem vir da parte de Deus, e muitos de nós até achamos que nós mesmos estamos vindo da parte de Deus. Mas o texto é muito claro para nós quando ele diz que quem não anda na verdade não é de Deus. Quem não anda na verdade não ama a luz, porque os que amam na luz têm todas as suas ações expostas à luz. E ele diz que o mundo não amou a luz, amou as trevas, porque permanece querendo esconder os seus atos, e permanece querendo esconder as suas ações, não são sinceros os atos dos que não andam com o Senhor. A gente sempre tem uma segunda intenção por trás. Eu tenho muitos amigos que dizem que não vão à igreja, ou não vão a convites que crentes fazem, porque sempre tem uma segunda intenção. Vamos convidar o camarada para o churrasco. A gente não convida ele para o churrasco. A gente convida ele porque é uma oportunidade da gente enfiar Jesus goela abaixo. E eles percebem isso, o pessoal não é bobo. Que tipo de testemunho também a gente está dando? Que tipo de sinceridade a gente tem? Será que a gente tem o coração aberto para as nossas esposas, para os nossos maridos? Será que a gente tem o coração aberto e somos sinceros o suficiente, andamos na luz o suficiente para ser sincero no trabalho? Onde a gente sabe que tem um monte de gente falsa que quer, passar a rasteira na gente? Será que a gente pode ser sincero com o mundo? Será que a gente pode ser sincero com todo mundo? Será que eles não vão julgar a gente e dizer como vocês são ingênuos? E a gente também tem medo disso. E a gente não abre todo o nosso coração. A gente não consegue reconhecer a podridão que tem dentro do nosso coração e muitas vezes, por vergonha, prefere andar nas trevas do que andar na luz, porque a luz expõe tudo. Completamente tudo. A gente expõe as nossas rugas, não é? Mulheres têm pavor de muita luz, não é? Por isso passam maquiagem, não é? Para esconder os pés de galinha que estão aparecendo com a idade, para esconder as marcas do tempo na testa, porque a luz expõe tudo, deixa a gente completamente nu, e é isso que Jesus está falando, de que se a gente não amar a luz e andar na verdade, a gente vai ter um problema seríssimo, porque vai permanecer em trevas. E permanecendo nas trevas, a gente vai agir sem sinceridade, e todos os que estão ao nosso redor também vão agir sem sinceridade, e aí é uma grande bola de neve, e a gente vai ficar matando uns aos outros o tempo todo. Esses meninos que entraram lá na escola em Suzano e mataram, eles faziam parte de um grupo de internet que poucos têm acesso, que eles chamam de Chan. São canais de comunicação, assim. Começou com uma coisa meio de nerds,
para falar sobre HQs, sobre quadrinhos e sobre essas coisas. E depois virou um lugar onde eles comentam sobre isso, lugar de muita gente racista, de muita gente com ódio nacionalista, de muita coisa ruim. Esse que atacou lá na Austrália, ou Nova Zelândia, a mesma coisa, ele também participava desses channels. A gente tem muito medo desse negócio que a gente chama de Deep Web, né, que é um lugar aí escondido na internet, que também é um grande problema. Mas perceba, as pessoas vão andando na escuridão, nas trevas, escondidos. E mesmo num lugar onde a gente achou que era tudo aberto como a internet, existem lugares escondidos onde pessoas más se escondem e lá elas destilam seu ódio. Assim são os caminhos do nosso coração, de um coração de homens e mulheres pecadores, que amam as trevas e que escondem as suas sensações, os seus sentimentos, que escondem os seus pensamentos. Porque isso é quem faz quem ama as trevas. É isso quem faz quem ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus, caminha por lugares escondidos. Anda escondendo seus sentimentos. E se puder, em algum momento, a gente vai lá e avança em cima das pessoas e destrói a vida delas. Talvez não encontraremos nenhuma razão para essas atrocidades que estão acontecendo, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que já não é secular esse tipo de coisa, seja em qualquer outro lugar. Agora, a gente podia ter falado de terrorismo, tem a ver com muçulmano. Agora foram os muçulmanos que foram atacados. Da onde vem essa coisa toda, esse ódio? Vem de um lugar só. Homens e mulheres que amam as trevas. Homens e mulheres que se escondem nos caminhos escuros para guardar seus sentimentos de ódio e não se entregam para Jesus de verdade, para abrir o coração, para arejar a alma e deixar que a vida possa permear a nossa própria vida. Nos escondemos em nossas casas, nos nossos movimentos egoístas, mesquinhos, tacanhas, de sentimentos de perseguição, achando que todo mundo está perseguindo a gente, porque o principal sentimento nosso é de que nós somos mais importantes do que todo mundo, e que está todo mundo contra a gente. Jesus expõe isso nesse texto de maneira muito grave. Mas talvez a parte principal desse texto é realmente o versículo 16. Mas ele amou o mundo tanto, ele amou tanto a sua criação, ele ama tanto você e a mim, ele ama tanto, 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 que mesmo você amando as trevas, e ele sabendo que você e eu amamos e escolhemos as trevas, que amamos e escolhemos viver na mentira, que amamos e escolhemos ser hipócritas, ser mentirosos, não sermos sinceros, mesmo assim, ele ama tanto você, que ele deu o que ele tinha de mais importante para abrir as janelas do seu coração e deixar que o ar novo entre, para deixar que a vida permeie você, para rearrumar a sua história, porque ele ama você demais. Porque o amor dele é tão grande, tão imensurável, que ele entregou o que ele tinha de mais precioso para poder dar uma chance a mais para você, para poder dar uma chance a mais para mim, porque ele ama você demais. Não porque você vale alguma coisa. E aqui é que vem o pulo do gato. Não é porque eu valho alguma coisa, porque eu não valho nada. Porque eu sei o tamanho da minha podridão. Eu sei os caminhos escondidos do meu coração. Eu sei como eu amo as trevas. Eu sei os caminhos dos chans que eu vivo, dos deep webs, dos caminhos escuros, escondidos, aonde eu destilo o meu ódio, aonde eu destilo a minha inveja, aonde eu destilo o meu ranço humano.
Eu sei. Ele também sabe. Mais do que eu até. Mais do que você. Mas mesmo assim, Ele entregou o que tinha de mais importante para dar mais uma chance para você. Para dar mais uma chance para mim, que sou podre. E é engraçado que a religiosidade nossa, ela é tão destrutiva. E a gente se apega tanto a isso que a gente acha que é melhor do que as pessoas que não têm a religiosidade que a gente tem. Que a gente é muito mais importante do que as outras pessoas. De que a gente é mestre na religiosidade. Há quanto tempo eu vou na igreja? Há quanto tempo eu caminho com Jesus? E a gente acha que isso nos torna mais importantes, nos torna melhores, que nós temos uma vantagem. Nós só temos uma vantagem, irmãos. Uma única vantagem. É a chance de nos reconhecer pecadores e sermos salvos pela mão poderosa e graciosa de Deus. É a única vantagem que nós temos. É de não termos nenhuma vantagem. Quando achamos que temos vantagens, porque agora nós andamos com Cristo, e agora nós somos melhores do que as pessoas que estão perdidas no mundo, é porque eu não entendi nada do que Jesus está querendo ensinar. O nosso amigo Nicodemos, nesse texto, é um mestre que conhece todas as coisas e que chega perto de Jesus com toda a sua arrogância religiosa e diz: Jesus, nós sabemos que o Senhor é mestre, porque nós vemos os milagres e os sinais que o Senhor faz. E perceba, ele não faz pergunta para Jesus. Ele faz uma afirmação para ver se consegue manipular, porque os pecadores como nós, os doentes com essa patologia de pecado e de amor às trevas, são manipuladores. E nós somos manipuladores. Nós fazemos orações manipuladoras. Eu me converti numa igreja, depois fui para outra, foi lá que eu conheci a Marjorie, o Valtinho ia lá comigo, a gente ia nessa igreja, e muitas vezes a gente ouviu, quando você for orar, não sei se você lembra disso, você tem que orar com a Bíblia. Você tem que orar falando para Deus os textos bíblicos, para lembrar Ele da promessa que Ele fez para você. Agora Deus tem, como é que chama? Alzheimer. Não é? Porque a gente tem que dizer para Ele, tem que pressionar. Ó, está aqui, ó. O Senhor prometeu nesse negócio aqui. Porque a gente se põe como superiores e achando que agora nós temos uma vantagem. Agora nós andamos com Jesus. Agora, nossa, a gente é bom demais. A gente é o último biscoito do pacote. Não é? A gente é aquele último pedaço de queijo que sobrou no prato, que todo mundo ficou olhando para ver quem é que vai pegar. E a gente quer ser fino. Algumas vezes ele até sobra lá, que ninguém põe a mão. Sorte de quem vai limpar a mesa, porque pega o pratinho e, oba, sobrou um. Não é? É o último torresmo antes de finalizar a Coca-Cola. Cadê a Júlia? Ô, Júlia, torresmo e Coca-Cola não dá para... Por enquanto ela vai. Você vai ver, você vai perder essa barriga. O problema é que tem um monte de gente perdendo peso aí, eu estou achando todos esses. Dá para vocês perderem longe de mim essas coisas? Vocês ficam perdendo, eu vou achando pelo caminho. Não é? O nosso amigo Nicodemos é que nem a gente. A gente acha que é bom demais, porque a gente tem Jesus. É exatamente a nossa desvantagem, irmãos. É exatamente a nossa desvantagem. Porque os que andam com Jesus não andam mais em trevas, em nenhum momento. E os que têm intenção maldosa vão ver a nossa vida aberta. Eles vão ver a nossa exposição e vão nos perseguir, nos machucar nesses lugares. Mas eles não podem controlar a nossa história. Eu pastoreava a comunidade batista Boa Vista
E lá foi um rapaz, passou aí a igreja, depois começou a fazer alguns trabalhos para a igreja, e o meu computador não tem senha. Inclusive, a senha que tem no meu celular, minha família toda sabe, todo mundo aí meio sabe tudo. Entrou um vírus no meu computador. E ele sequestrava, quando você ia colocar lá para procurar alguma coisa no Google, ele encaminhava você para outro lugar. Aí eu pedi para um amigo, que mora fora do estado, para ele dar uma olhada no meu computador. Então, ele instalou aquele aplicativo que faz remoto, né, eu não sei como chama, esse negócio aí, né, para ele ver remoto. Então, ele entrou no meu computador, tal, limpou, não, está aqui o problema, tal, limpou. Ele falou, pastor, mas tem que ficar meio esperto aí, né, porque esse tipo de vírus dá para quem fica olhando pornografia. Aí eu... Eita. E eu já tinha culpado as meninas, né? Já tinha falado, vocês ficam aí, né, vendo joguinho, vocês entram nessas porcarias, enche meu computador de vírus. Aí o cara vem dar essa para mim, né? Eu falei, eita, mano. Aí eu falei, será que eu vi e não percebi? Né? Aí ele falou, espera aqui, deixa eu ver no histórico. Aí tem isso no computador, ele grava tudo assim, vai me pegar no pulo, né? Aí ele olhou lá e falou, mas seu histórico está apagado. Como apagado? Ele falou, está apagado. Alguém que entra no seu computador aí, entra, apaga o histórico, faz o que tem para fazer e apaga o histórico. Eu falei, eita. E a gente descobriu que era esse rapaz aí. Conselho de todo mundo para mim, pastor, põe senha no seu computador. Irmãos, eu me recuso a viver preso no pecado dos outros. Eu me recuso a ser orientado por causa da maldade dos outros. Por causa da maldade dos outros. Eu tenho que continuar andando na luz. Mesmo que os outros usem essa abertura da minha vida para me prejudicar, Senhor, eu respondo a minha vida. Prefiro amar a luz do que permanecer em trevas. Mas aí o nosso amigo Nicodemos, religioso como todos nós, vai para Jesus e não faz uma pergunta, faz uma oração manipuladora, como a gente faz para o Senhor. Senhor, Deus maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor é 10. Olha, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E a gente acha que Deus está gostando da sua oração. E a gente está tentando manipular o coração dele para chegar lá no final e pedir uma besteira. Tem hora que eu acho que Deus fica ouvindo sua oração, é a minha, e ele fica assim, rapaz, dá uma apressada aí que o tempo urge, né? Tempo é dinheiro, ele deve falar, né? Dá para ser mais rápido? Chega logo onde você quer. Porque a gente fica dando 1 milhão de voltas, falando um monte de coisa, tentando, né, manipular o pensamento de Deus, o amor dele, para ver se a gente... Jesus, quando vai falar sobre oração, ele diz, não façam como os pagãos, que acham que porque ficam falando muito, vão alcançar o que querem. Chega logo para Deus, como quem tem intimidade, diz para Ele, Deus, estou com esse problema. Nós somos manipuladores, doentes. Quem trabalha com adicto, com gente que usa droga, sabe como é que funciona. São manipuladores. Gente doente é manipuladora. E nós somos assim com Deus. O nosso amigo Nicodemos, manipulador, chega... Jesus, nós sabemos que o Senhor é mestre, poderoso em milagres, que veio da parte de Deus. Olha, Jesus já né? Sou eu, é eu mesmo, né? Jesus fala para ele assim, então, queridão, esses sinais que você está vendo, não tem nada a ver. Só pode ver os sinais de verdade aqueles que são nascidos de novo. Esses sinais religiosos que você está vendo, estão te levando a querer me bajular.
Mas você só pode ver de verdade se eu sou de Deus ou não, se você tiver nascido de novo, porque aí seus olhos vão ver a verdade. Nicodemos nem fez pergunta, só deu uma bajulada. Se Jesus também pega pesado, né? Podia ter sido mais bonzinho com ele. Não. Jesus diz assim: ei, querido, presta atenção. Você precisa nascer de novo, porque você está vendo a coisa toda errada. Você está vendo a partir das trevas, você está vendo a partir da carne, você está vendo a partir de coisas que são importantes para a carne, para a humanidade. Mas só pode ver as coisas de verdade aqueles que são nascidos de novo. Aí a cabeça do cara entra em confusão. Ele diz assim: mas Jesus, é um hipócrita, né? Jesus, como é que pode um homem velho como eu nascer de novo? Ele fala assim: entendeu nada, inocente, né? Sabe de nada, inocente. Porque não entendeu o mesmo negócio, porque só pode ver isso. Eu peguei uns garotos da igreja do Jardim Consórcio, que eu ajudava lá na classe dos jovens, e a gente trabalhou com religiões comparadas, e a gente estudou algumas suras do Corão. E aí eles: não, vamos na mesquita. Tem uma mesquita na Joaniza, na Iervante, Sajiquian lá. E aí, que era antigas Avuvus. Eu sou velho, hein, meu? Meu Deus! Muito bem. Aí eu levei eles lá. E o sheik recebeu a gente, né? A gente entrou, ele serviu Pepsi para a gente. Melhor que Coca? Não, Coca é muito superior, irmã. Entendeu? Levou, serviu refrigerante para a gente e tal. Ah, o que vocês vieram fazer aqui? Não, é que nós somos cristãos. Aí ele riu. Vocês são cristãos? Aí ele: não. Lógico que somos. Os caras já fecharam, né? Um cara fala que a gente não é cristão. Vocês nem conhecem a Bíblia. Ele falou: eu conheço muitos cristãos e os respeito. Porque eles leem a Bíblia e eles conhecem a profundidade dela. Vocês não, vocês são meninos, estão aprendendo agora. Não, a gente veio falar de Jesus, que é Deus. E ele falou assim: Jesus é Deus? Imagina, Jesus é um profeta poderoso. Inclusive o Corão fala dele. Oh. E eles entraram em parafuso, porque realmente não conhecem a Bíblia. E ele: fala aí, pastor. Eu falei: eu não, se meteram nisso, fala vocês. E ele disse assim: Jesus não é Deus, porque Deus não pode caber dentro da barriga de uma mulher. Só consegue entender a grandeza do nascimento de Jesus, do Deus que se fez homem, que se revestiu da humanidade, quem é nascido de novo. Quem tem como guia e como ensinador e como consolador o Espírito Santo de Deus. E isso só os que nascem de novo. Engraçado que a dúvida dele deixou ele em parafuso e ele manteve a sua empáfia. Ele manteve o seu status quo religioso de mestre da lei. E Jesus vai dizer para ele assim: mas você é mestre da lei? Não entende isso? Aí Jesus agora ironiza ele. E você não entende do que eu estou falando? O cara desmontou. Pode. Uhum. Que 0,1% de muçulmanos é terrorista. Não tem. Nem estamos falando de terrorista. São loucos. 99,99 milhões são pessoas de muito bom coração. Sim, tranquilo. Que têm uma fé extremamente. E assim como nós, se não conhecermos o Cristo e não nascermos de novo, não vamos entender a complexidade do cristianismo. Assim como todos nós que estamos aqui, se não nascermos outra vez, não vamos entender a complexidade do cristianismo, do Deus que se fez homem, do Deus que agora sente as nossas dores. A minha crítica aqui não é ao mundo muçulmano.
A minha crítica é a todos nós que estamos sentados aqui, muçulmanos, católicos ou evangélicos ou espíritas ou sei lá o que você pode crer. A minha crítica é: se você não nascer de novo, você não vai entender. Você pode até sentir o vento, mas você não sabe para onde ele vai. Você pode até ouvir o som do vento, mas você não sabe para onde ele vai. Assim como aqueles que caminharam com Jesus, e quando Jesus disse que eu tenho que ir, eles falaram: Jesus, como é que a gente vai seguir o Senhor se a gente não sabe para onde você vai? Mas passaram tanto tempo comigo e não sabem para onde eu estou indo. Porque não nasceram de novo. Aí é que está a grande questão. Aí é que está a brincadeira toda começa. E Jesus fala de duas coisas que são importantes aqui. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai conseguir compreender e não vai entrar na luz. Mas do que Jesus está falando de verdade? Da água, parte humana nossa, humilhação nossa, batismo. O batismo que João batizava, o batismo do arrependimento, daqueles que entenderam alguma coisa, entenderam que são pecadores, se arrependem do pecado e se prostram diante do Senhor e falam: Senhor, me ajuda. Me ajuda, porque eu não consigo. O batismo do arrependimento, parte humana nossa. Mas se não nos convertemos ao Cristo, não somos batizados no Espírito, porque quem batiza com o Espírito, quem põe o Espírito de Deus em nós, este Consolador, este que nos dá força, energia para caminhar, que nos conduz e que mantém todas as coisas funcionando, estes só os que se convertem a Jesus. Só os que andam com Jesus, os que entregam o coração para Jesus. Por isso que ele diz: se não nascer da água e do Espírito, uma menção clara ao batismo e à conversão a Jesus, não vai entender nada e não vai receber a vida eterna. Porque o grande problema dos fariseus, dos senhores da lei, que rodeavam Jesus, era esse. A gente cumpre a lei, aí vem esse cara e fala que a gente não vai receber a vida eterna. Lembra de um dos que chegam perto de Jesus: Jesus, como eu faço para ter a vida eterna? Fariseu, hipócrita, porque ele já fazia o que o judaísmo mandava ele fazer. E aí Jesus diz assim: guarda a lei, guarda os preceitos da lei. Ele: mas isso eu já faço. Amo o Senhor de todo o meu coração. Jesus fala: beleza, então. Espera aí, Jesus, como assim? Eu ainda não tenho a vida eterna. Ah, então abandona os tesouros que aprisionam o seu coração e me segue. Só os que são nascidos da água. Uma menção clara ao arrependimento, ao batismo, ao reconhecimento de quem somos. E os que nascem do Espírito, os que se convertem a Jesus e que reconhecem a soberania de Deus sobre nós. Só esses, em Cristo Jesus, podem herdar a vida eterna. Deus, Ele ama tanto você. Ele ama tanto a mim. Ele é tão louco por você, tão desesperadamente amante de você, que Ele entregou o que Ele tinha de mais precioso na vida, para que você tivesse a oportunidade de nascer da água e do Espírito e caminhar com Ele para sempre. Para sempre. Eu posso perguntar para uma mãe aqui, qualquer uma. Qualquer uma. Vocês querem que eu pergunte? É retórica. Talvez o pai, porque pai é meio bolha, né? Ah, deixa aí. Mãe não. Se eu perguntar para qualquer mãe aqui: e aí?
Você entrega seu filho para morrer pelo seu marido? Não fala nada, Júlia, fica seguindo aí. Se compromete, não. E aí, Mari? Entregava seu filho para salvar o Gino? Se tem o Gino e o... Isso não quer dizer que vocês não amam seus maridos. Mas a gente sabe priorizar o que o nosso coração pulsa. Eu tenho certeza que se tivesse eu e a Alice e a Clara segurando numa mão e na outra, primeiro que a Márcia não ia me aguentar, né? Eu já ia cair, né, pela inércia, né? Mas eu tenho certeza que ela me soltaria. Porque a coisa mais preciosa da vida dela, e quando ela disse para mim, eu nasci para ser mãe, eu já entendi qual seria a prioridade da vida dela. E isso não quer dizer que ela não me ama, porque ela me ama como marido e não como filho. E o tamanho da importância que eu tenho para ela como marido e não como filho. E eu sei que os filhos nascem das entranhas. Se a gente quisesse comparar o amor de Deus, a gente poderia comparar com o amor de mãe. Ou até com o amor de vó. Entregaria a Helena aí por mim? Hein, Tati? Pior. Pior ainda. Você entregaria seu filho por você? Para você não morrer, Márcia? Você deixaria ele morrer no seu lugar? Por isso o amor de Deus é tão louco. Por isso ele é tão maravilhoso para nós. Porque mesmo ele conhecendo a podridão dos nossos pecados, as escolhas tortuosas, os caminhos escuros que a gente resolveu trilhar, ele ama você de tal tamanho. Ele ama tanto você, tanto, que ele entregou o próprio Filho para que você pudesse nascer da água e do Espírito e receber a vida eterna. Não dá nem para entender o tamanho desse amor. Não dá nem para mensurar o tamanho desse amor. Mas ele fez isso por você. Se você ainda não entregou o seu coração para Jesus, se você ainda não entendeu esse amor tão louco que ele tem por você, ele convida você hoje para fazer isso. Ele convida você para que hoje você diga para ele: Jesus, eu quero conhecer esse amor. Eu quero viver nesse amor. Se você já conhece, mas tem vivido de maneira religiosa, ele te dá essa oportunidade hoje também. E ele diz: entrega o seu coração por completo, abre as portas e as janelas, deixa o ar novo entrar, renova a vida, nasça de novo no Espírito e nas águas, e veja ele mudar tudo. Durante esses próximos dias até a Páscoa, a gente vai criando o hábito espiritual de conhecer esse amor de Deus por nós, de conhecer esse tão louco amor, esse tão grande amor, que é capaz de entregar o que ele tinha de mais precioso, para morrer por mim e por você, para morrer por nós, para que nós pudéssemos nascer da água, nascer do Espírito e receber a vida eterna em Cristo Jesus. Baixe sua cabeça por um minuto. Coloque seu coração diante de Jesus. Diga para Ele se você tem vivido ou não esse tão louco amor. Se ainda não tem experimentado isso na plenitude, só de vez em quando, alguns relances, diga para Ele o quanto você quer viver plenamente o amor dEle.
Diga para Ele o quanto você quer conhecer esse amor. Diga para Ele que você se arrepende dos seus pecados. E eu sei que você tem muitos, assim como eu. Diga para Ele. Reconheça quem Ele é. Peça para Ele entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida. Peça para Ele caminhar com você. Mesmo você que já vem faz tempo na igreja. Diga para Ele, Pai, vem comer comigo em casa. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Pai. Te louvamos, porque o Senhor é bom. Como é difícil abandonar a nossa hipocrisia, a nossa falta de sinceridade, o amor que temos pelas trevas, pela mentira, pela falsidade. Como é difícil, Pai, andar rejeitado pelo mundo, porque nós temos a vida toda nossa aberta. Nos ajuda, Pai, a não ir para o lado negro de nossos sentimentos, a não ir para esse lado escuro, destrutivo, onde nós escondemos nossos sentimentos racistas, nossos sentimentos de ódio, de inveja, de ganância. Não permita, Pai, que nós andemos por esses lugares sombrios, mas nos ajuda, Pai, a andarmos na luz, assim como o Senhor está na luz, a ter os nossos sentimentos expostos para que sejamos curados dos nossos pensamentos maus. Ajuda-nos, Pai, porque nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, Pai. Sozinhos não conseguimos. Ajuda-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quanto amor Ele tem por mim. Quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim. Oh, quanta dor sofreu por mim por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu Filho pra morrer na cruz por mim. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Ó Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir este amor que